Olá, que a graça e a paz esteja na sua vida, meu irmão. Seja mais uma vez super bem-vindo ao site dos Obreiros. Aqui novamente quem fala é o pastor Alessandro e temos mais uma palavra de Deus para a sua vida. Abra o seu coração, como diz o livro de Tiago, receba essa palavra na sua vida com um espírito de mansidão, ao qual nós cremos que é poderosa e pode salvar a vossa alma. Pega a sua Bíblia, vamos abrir o texto de Gálatas, capítulo de número 2, verso 20. A palavra de hoje chama-se Cristo vive em mim. Amém? Diz assim o texto da palavra de Deus: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Certamente o texto que intriga muitos. O contexto no qual ele foi empregado na história da igreja primitiva também é inusitado, pois Paulo estava reunido naquele momento com Pedro, no texto chamado Cefas, e também com Barnabé, e eles estavam recebendo irmãos que vinham da parte de Tiago, o irmão do Senhor. Ele chama no texto os da circuncisão, fazendo uma clara divisão entre aqueles que se converteram sendo judeus e aos que se converteram sendo gentios. O problema que havia acontecido culminou nessa expressão inspirada por Paulo. Era simples, mas também fez parte de um problema o qual a igreja primitiva constantemente teve que combater, o chamado assim movimento judaizante. Judeus convertidos ao cristianismo, que professavam sua fé em Jesus Cristo, que criam que é o Messias prometido, mas que também pregavam a contínua observância das tradições, dos costumes judaicos. Voltando à aclamada expressão Cristo vive em mim, creio que o entendimento dessa expressão faz e fará toda a diferença na vida do cristão. Todos nós que aceitamos a Jesus como Senhor de nossas vidas e Salvador de nossas almas, entendemos que assim que se dá essa aceitação, Ele vem e faz morada no nosso interior, no nosso coração. Quando imagino alguém habitando um lugar, como se alguém viesse e passasse a viver em um cômodo qualquer, o local em si não participa da ação. Ou seja, é de responsabilidade do habitante o ocupar. O local é inerte à ação. Muitos de nós cristãos temos vivido dessa forma, imaginando que o fato de Cristo habitar dentro de nós é uma ação completa e finita. Ou imaginam que este morador seja uma espécie de amuleto que traz sorte e proteção, tendo como uma marca a prosperidade e o livramento, como se os demônios da pobreza, dívida e doença não bateriam na porta daquele que este morador tem. Irmãos, a cada dia eu tenho visto e crido que nós que servimos a Jesus precisamos ler mais a Bíblia. Como disse Billy Graham, referindo-se ao Evangelho brasileiro, disse que o Evangelho no Brasil ele tem quilômetros de distância, mas centímetros de profundidade. Um texto fora do seu contexto, irmãos, ele é um bom pretexto para se falar muita bobagem. Precisamos olhar para a Bíblia e dar a ela o valor que verdadeiramente ela tem, como diz o Senhor, para que nós pudéssemos tomar o cuidado de observar, porque nela temos
palavras de vida. Então eu quero te dizer, meu querido irmão e irmã, que nós precisamos olhar para a Bíblia e dar a ela o seu devido valor. Vamos observar alguns textos. João capítulo 16, verso 10 diz: porque vou para o Pai e não me vereis mais. Outra vez, Jesus, no capítulo 14 de João, no verso 16, diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Romanos 8,34, Paulo diz: quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Efésios, capítulo de número 1, verso 20 diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Portanto, Colossenses 3:1 diz: se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O texto do qual nós referimos, Cristo vive em mim, ele poderia ser melhor compreendido se fosse lido: Cristo vive através de mim. É as nossas atitudes, inspiradas e capacitadas pelo Espírito Santo prometido, o Espírito do próprio Cristo, que juntamente com o Filho e com o Pai é um, que nós personificamos a presença de Jesus nesse mundo. Essa é a esperança do chamamento de todo cristão: resplandecer como luz em meio às trevas desse mundo, ser como Cristo em toda a nossa forma de viver. Quero te fazer uma pergunta: Cristo vive em você? Ou melhor, Cristo vive através de você? Que Deus te abençoe e que essa palavra sirva para te motivar, para te intrigar a querer viver um evangelho mais simplista e, mesmo assim, um evangelho mais genuíno, aonde convém que Ele, que é Senhor do Senhor, cresça e nós, a cada dia, sejamos diminuídos diante da sua glória. Deus abençoe você, em nome de Jesus.